E aí, pessoal, vamos continuar nossos estudos e hoje vamos começar a falar do nosso terceiro movimento, ok? Que é o lançamento oblíquo. Nós encerramos nosso conteúdo ali de vetor, que basicamente foi uma introdução aos vetores, tem muito mais coisas, mas aí a gente já vai ver diretamente aplicado aos nossos exercícios de física. E vamos começar aqui a falar do lançamento oblíquo. O que vem a ser o lançamento oblíquo? O lançamento oblíquo é tudo aquilo que se assemelha a um lançamento de um foguete, ok? Você joga algo e esse jogar algo vai ser o seguinte. Aqui eu tenho uma bola de futebol e eu quero jogar essa bola de futebol a uma certa distância, ok? Só que para fazer essa bola alcançar uma certa distância, eu vou chutar essa bola não somente para frente, eu vou chutar ela mais ou menos para fazer este caminho aqui, ó, este percurso. Ela vai subir, subir, subir e depois vai descer. E aí ela vai ter aqui um alcance, né? Um alcance máximo, tá? Qualquer coisa que execute este movimento se encaixa dentro do nosso lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo também é conhecido como lançamento de projéteis, ok? Então vamos lá. A ideia da aula de hoje é a gente trazer aquela interpretação que aprendemos sobre vetores para uma situação física, ok? E como vamos fazer isso? Quando eu pego a minha bola de futebol, vamos dar um zoom nesse pedacinho aqui, ó, tá aqui a minha bola de futebol. Se eu vir e chutar a minha bola, tá aqui a minha bola, tá aqui minha bola. Se eu chutar ela para frente, ok? Ela vai sair da posição dela, do estado dela de repouso e vai ganhar velocidade neste sentido. E ela vai seguir o que a gente chama de um chute rasteiro, ou seja, ela vai aqui, ó, caminhando perto do chão. No nosso caso, isso não é um lançamento oblíquo, porque um lançamento oblíquo, ela ganha uma altura e depois cai. Então, o chute que eu faço não é esse chute que eu acerto ela indo para frente, ok? E também não é um chute que eu acerto ela indo para cima, porque se eu chutar ela para cima, ela vai subir e depois vai cair. De fato, o que acontece é um chute que eu faço com que ela se mova, que ela ganhe velocidade neste sentido aqui assim, ó. Ok? Eu tenho que chutar ela neste sentido. E aí entra uma coisa muito importante. Se eu estou parado e de repente eu começo a me mover para lá, ok? Isso quer dizer que a minha velocidade está para lá, certo? Se eu estou parado e começo a me mover para cima, isso quer dizer que a minha velocidade está para cima, pelo menos naquele momento que eu comecei a me mover. Que a gente viu lá no lançamento vertical que as coisas podem subir e descer, correto? No caso, inicialmente, quando eu pulo, quando eu saio do chão, minha velocidade está inicialmente para cima. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que para onde o objeto se move é para onde aponta a velocidade dele, correto? E aí o que eu posso perceber quando eu faço esse chute? Que se meu objeto se move para cá, essa seta vermelha aqui, ela pode ser usada para representar a velocidade da minha bola. Existe uma velocidade, digamos que eu chute essa bola com uma velocidade de 20 km por hora. Essa velocidade de 20 km por hora é para frente? Não. É para cima? Também não. Ela é seguindo nessa direção aqui, ó. Essa é a direção da velocidade de 20 km por hora. Vocês entenderam? Então, esse vetor aqui é a velocidade do meu objeto. E vocês lembram da última aula? Isso aqui não é uma coisa boa. Por quê? Se a gente parar para analisar, para cá está meu eixo X, certo? E para cá está o meu eixo Y. E um vetor que não está apontando na direção do eixo X e não está apontando na direção do eixo Y não é uma coisa legal para a gente trabalhar, correto? Então, o que eu preciso fazer com esse vetor aqui? Eu preciso decompor ele, certo? Que a gente aprendeu na nossa última aula. Eu tenho essa velocidade, mas essa velocidade, que pode ser, por exemplo, 20 km por hora, não é a velocidade que eu vou colocar nas minhas contas. Por quê? Ou eu vou fazer as contas no eixo X, ou eu faço as contas no eixo Y. Eu não vou fazer as contas nessa direção que está esse vetor velocidade. Então, eu vou precisar decompor. Como assim decompor? Eu vou ter que ver aqueles dois vetores que, juntos,
do eixo x e do eixo y, quando eu somo eles, dá exatamente esse cara. Quando eu faço a decomposição, é uma coisa muito importante. Quando eu faço a decomposição do vetor, o próprio vetor já não me importa mais, porque eu já tenho o que importa no eixo x e no eixo y. Então, eu vou pegar esse vetor e vou fazer isso aqui, ó. Eu trago ele para o eixo x, certo? Aonde esse cara aqui eu vou chamar de Vx. E eu vou vou achar a componente dele também na direção y. E aí eu vou ter aqui, ó, o Vy, a velocidade na direção y, velocidade na direção x. Se eu somar de forma vetorial, lembrando que a soma vetorial é diferente da soma de número, né? Da soma escalar. Se eu somar Vx com Vy, esse vetor com esse vetor, eu tenho esse vetor aqui. O que eu acabei de fazer? Eu fiz a decomposição dele. Quando eu faço a decomposição, eu preciso desse cara? Não, não preciso. Eu posso apagar ele. Ele não é mais importante para mim. Eu não vou apagar para vocês que estão estudando. É bom ter ele na visualização aqui, certo? Mas eu não preciso mais dele. Ele já não é mais importante para mim. O que importa para mim é o Vx e o que importa para mim é o Vy. Por quê? O que acontece na direção x não influencia em nada ao que acontece na direção y. E aí, quando eu consigo fazer essa separação, agora eu posso estudar o que acontece no x sem me preocupar com o que acontece no y. Ou o que acontece no y sem me preocupar com o que acontece no x. Essa é a principal função de você pegar um vetor e decompor os vetores, e decompor ele em dois vetores, para você ter essa independência e fazer um estudo mais simples. Por quê? Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, vamos pensar aqui no x. Ou seja, vamos olhar a horizontal, ok? Essa bola, ela está indo o quê? Para frente. Na horizontal, ela está indo... ela está subindo e está descendo. Isso não importa. Agora a gente está olhando, ó, só a horizontal. Ela está indo para frente, certo? Com que velocidade que ela está indo para frente? Com a velocidade v? Não. A velocidade v, ela está inclinada. A velocidade com que ela vai para frente é uma velocidade aqui, ó, que seria um v i, que é, no caso eu estou chamando de vx, ok? Um v na direção i, ok? No caso, eu preciso dessa velocidade. Ela não está no eixo. A que está no eixo é o Vx. Então, ela vai para frente com a velocidade Vx. Lembrando, eu tenho que determinar essa velocidade. Foi o que a gente aprendeu na nossa última aula. A calcular o valor dessa velocidade, que não é 20, como foi dado aqui. Ok? Então, olhando só para a horizontal, o que eu posso afirmar? Que essa bola de futebol ela está indo somente para frente. Existe alguma aceleração? Ou existe algum motor que está fazendo a velocidade dela mudar? Não, não tem nenhum motor. Quando um objeto vai para frente e a gente não tem resistência do ar ou não tem resistência com o chão, o atrito, a velocidade ela fica constante. Não existe uma aceleração na horizontal. Na natureza, existe uma única aceleração que é sempre presente. É a aceleração da gravidade. Mas a aceleração da gravidade, a gente aprendeu que ela é vertical. Ela não é horizontal. Então, o que acontece é que, considerando somente a horizontal, uma aceleração vertical, que é da gravidade, ela não importa. Olhando para a horizontal, então, eu não tenho aceleração e tenho velocidade. Isso é muito similar não, é propriamente o nosso movimento retilíneo uniforme. Então, qual expressão eu posso usar para a horizontal? Eu posso usar essa aqui, ó. S é igual a S0 mais VT. Se eu olhar somente para a horizontal, eu tenho essa expressão. S é igual a S0 mais VT. Eu posso analisar o quanto essa bola vai para frente usando essa expressão. Agora, se eu olhar para a vertical, a coisa já muda. Por quê? Na vertical, a bola ela sobe, você concorda comigo? Ela sobe, atinge uma altura máxima, ok? E depois desce, ela sobe e desce. Então, na vertical, ela sobe e desce. Por que ela sobe e desce? Porque ela tem uma velocidade para cima. Se você olhar para cá, ó, quando eu pego esse vetor aqui de velocidade, que é a velocidade propriamente dela, e analiso somente a vertical, eu tenho uma velocidade para cima. Então, ela vai subir por causa dessa velocidade para cima, mas a aceleração ela é para baixo, que é a gravidade. Então, a gravidade vai diminuindo a velocidade do objeto até ele parar. A gente viu isso em quê?
em lançamento vertical. Aí ele para lá em cima e depois cai. É isso que está acontecendo. Ele sobe, sobe, sobe. Na vertical, ele para e logo em seguida ele cai. Então, na vertical, nós temos o movimento retilíneo uniformemente variado. Ok? E o movimento retilíneo uniformemente variado, no caso, esse subir e descer é similar ao lançamento vertical, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Essas duas expressões são expressões básicas, ok? Para esses movimentos. Só que quando a gente troca o movimento e tudo mais, a gente costuma mudar algumas letras. E agora a gente vai chamar a atenção para as mudanças que vão ocorrer. Na horizontal, eu tenho movimento retilíneo uniforme. Só que a minha horizontal, ela acontece só no eixo X. Então, ao invés de eu chamar de S a posição, eu vou chamar a posição de X. Por exemplo, que posição é essa aqui no eixo X? É o 0. Essa aqui pode ser uma posição 15, por exemplo. 15 no X, o que vier a ser a posição do objeto. Então, ao invés de usar S para posição, eu vou usar X. Por quê? Eu só estou olhando para o eixo X. Eu não estou olhando para o eixo Y, não me importa o eixo Y. Então, aqui, a gente costuma escrever da seguinte maneira. Essa aqui seria a nova maneira. X é igual a x0. Agora tem outra mudança. Quem é essa velocidade aqui? Essa velocidade é esse V? Não, não é o 20 km daqui do exemplo. Não é esse V. Por quê? Porque a gente está falando do eixo X. Qual é a velocidade no eixo X? É o Vx. Então, ó, mais Vx vezes T. Essa vai ser a nova expressão para o movimento na horizontal. Uma coisa importante, eu falo nova, mas a gente só mudou as letras. É a mesma expressão, tá? Então, tudo que a gente aprendeu para cá, vale para cá. E agora, aqui, ó, no nosso lançamento oblíquo, como a gente vai escrever? Vamos fazer da seguinte maneira. No lugar da posição, que vai subindo e a posição vai aumentando e depois diminui, a gente está usando o eixo Y. Então, ao invés de usar S, a gente vai usar Y. Y é igual a Y0 mais... Quem é essa velocidade aqui, esse V0? Esse V0 é essa velocidade? Não. Essa aqui não é na vertical. A que está na vertical é essa aqui, ó. É o VY. Então, mais VYT mais... Agora entra um detalhe. Deixa eu colocar esse 2 um pouquinho mais para cima, para não atrapalhar. Agora entra o detalhe, mais AT ao quadrado sobre 2. Quem é a minha aceleração? É a gravidade. A gravidade, ela está para cima ou está para baixo? Ah, está para baixo. Ok, agora presta muita atenção. Se eu considerar que o meu VY é positivo, que está para cima, eu estou dizendo que para cima é positivo. Então, a minha aceleração, que é a gravidade, que está para baixo, ela tem que ser negativa. Tá ao contrário, né? Então, eu tiro esse mais aqui, ao invés de ser mais, vai ficar menos. E ao invés de eu usar o A, eu vou usar o G, que é a gravidade. Gt ao quadrado sobre 2. E essa aqui passa a ser a expressão para o nosso lançamento oblíquo à parte vertical. Então, note, o que eu fiz aqui é pegar uma coisa extremamente complexa, esse movimento é meio complexo, né? É um movimento que ocorre, tem uma curva e tudo mais, e analisar essas curvas é complexo. E aí, ao invés de eu analisar essa coisa complexa, essa complexidade toda, o que eu faço? Eu divido em duas coisas mais simples. Eu pego somente o que acontece na horizontal, eu vejo que ele só vai para frente com uma velocidade constante, e analiso um movimento retilíneo uniforme. Aí eu pego somente o que acontece na vertical, eu vejo que ele sobe e desce como se fosse um lançamento vertical, certo? Que a gente aprendeu. Eu vejo que acontece a mesma coisa que um lançamento vertical, que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então eu pego a parte vertical e faço a sua análise correspondente. E passo a ter essas duas expressões, que é mais ou menos uma reescrita das expressões originais, não mudou quase que nada, certo? E isso a gente já sabe trabalhar, a gente já sabe mexer com o movimento retilíneo uniforme e a gente já sabe mexer com o movimento retilíneo uniformemente variado.
Isso é o lançamento oblíquo. Claro, tem bastante exercício para isso. Eu posso fazer isso de várias maneiras, dar vários exemplos. Um vulcão, eu posso ter aqui um exemplo de lançamento oblíquo. Eu tenho um vulcão, ok? Esse vulcão tem uma erupção e uma pedra sai voando e cai na cidade. Aí eu posso perguntar qual é a distância, qual foi a velocidade e tudo mais. Existem vários exemplos que a gente pode fazer com relação ao lançamento oblíquo, que é a mesma coisa que lançamento de projétil. Qual é a atenção aqui? Para recapitular o que aprendemos, é a questão de que a velocidade que nos é dada, a gente tem que fazer uma decomposição de vetores para a gente trabalhar somente com a parte horizontal e depois somente com a parte vertical, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. A gente vai continuar falando desses movimentos, porque tem bastante coisa para falar na próxima aula. Valeu!